Olá, gente, boa noite. Vamos lá para mais uma sexta-feira. Antes de tudo, eu queria agradecer aqueles que estão inscritos no canal e aqueles que visualizaram os últimos vídeos e pedir para aqueles que gostaram que compartilhem, por favor. Bom, estamos chegando ao final desse meu primeiro bloco sobre a austeridade. E agora eu tenciono fazer um pequeno apanhado, um pequeno resumo para que a gente possa seguir em frente. Nós vimos que a partir do esforço de guerra entre 14 e 18, o Estado entra forte na economia, os trabalhadores se organizam, vários direitos trabalhistas, sociais e assistenciais são adquiridos naquele tempo, e isso ameaçava a lucratividade do capital. A burguesia reage através das políticas de austeridade, desenvolvidas por tecnocratas como Ralph Waldo, que na verdade faziam através de cortes no orçamento público, retirando os direitos assistenciais conquistados e através da sua perna monetária, elevando os juros, tornando o dinheiro caro, desacelera a economia, produzindo desemprego, e o desemprego acaba disciplinando os trabalhadores, e através da austeridade industrial há um desmantelamento dos sindicatos e uma desmobilização dos trabalhadores. Além disso, existe um grande esforço que é feito dentro da academia e na imprensa de despolitizar a economia, de tornar a austeridade fiscal uma coisa sólida, não questionável e que não havia outra saída. Essa situação se reproduz ao longo da história muitas vezes. Eles saem vencedores, os cortes no orçamento empobrecem a população e, como diria Ralph Waldo, que é talvez o mais sincero, o sincerão dos tecnocratas, o dinheiro na mão do pobre era desperdício, que se tratava de uma classe perdurária. Esse dinheiro tinha que ser desviado para os ricos, para os poupadores, para a burguesia. E assim foi feito com essas três medidas, com essas três formas de austeridade: a fiscal, a monetária e a industrial. O resultado disso, além de ser um ganho para o que nós marxistas chamamos do conflito distributivo, ou seja, da disputa do orçamento, da disputa da riqueza coletiva, pela burguesia. Ou seja, naquela época a burguesia ganha e os trabalhadores perdem, ficam mais pobres e uma boa parte desempregados. O outro efeito disso é que a austeridade, Satine e as participações dela, o outro efeito é que a austeridade produziu um baixo crescimento. E, na verdade, quando foram associadas, por exemplo, medidas fiscais regressivas, ou seja, cobrar menos impostos dos ricos e cobrar impostos do consumo, cobrar dos pobres, todo esse conjunto leva a um grande fracasso, porque a esperança era que, tirando o Estado... Satine, vou te colocar para fora. Sai daí.
A esperança daqueles tecnocratas e dos dirigentes da época é que, tirando o Estado de campo, o capital privado, principalmente capital externo, ocuparia essa função e promoveria o desenvolvimento. É até risível, porque na verdade a austeridade estava sendo aplicada na Europa inteira. Então, que capital viria dos Estados Unidos? Os Estados Unidos vivia no seu momento de crescimento e de expansão, mas tinha problemas, como já nós vimos nos vídeos passados, e de fato aplicou alguma coisa na Europa, mas isso foi absolutamente insuficiente. E dissidências começam a acontecer. A Itália, a partir de 25, quebra o acordo com a burguesia e abandona a austeridade, substituindo por uma espécie de sistema corporativista. Depois a gente pode discutir isso. Mas decididamente Mussolini tinha planos imperialistas, principalmente no norte da África, e ele precisava do dinheiro do Estado. Ele precisava tirar da burguesia para aplicar nos seus próprios planos. A Alemanha foi um caso totalmente à parte, até porque ela nunca adotou o liberalismo, fez um crescimento de 33 a 39 com mão de ferro sobre a classe trabalhadora, sobre o movimento sindical, sobre os comunistas, e aplica um projeto econômico que de fato recuperou a capacidade econômica da Alemanha. Mas a que custo, né? Devemos pensar nisso. E ficou muito claro, a partir desses fatos, que as associações, ou seja, que as chamadas frentes amplas, quando chega a década de 30 e acontece a crise de 29, e há uma incapacidade dos estados de agirem para proteger principalmente a população, uma grande tensão é criada. Os movimentos de extrema direita, como o nazismo, o fascismo já estava consolidado na Itália, mas principalmente um movimento de extrema direita, como o nazismo, começam a ter espaço na sociedade. E esse é outro exemplo histórico. Nas crises agudas, esses movimentos crescem e tendem a ter um papel preponderante na política. E as frentes amplas, como acontecia na Inglaterra, com os republicanos e os democratas cristãos, não foram capazes de deter os nazistas. Até porque eles estavam mais preocupados com os comunistas. Vide o exemplo de von Papen, que articula no hashtag para que Hitler virasse chanceler. Ou seja, as políticas de austeridade, elas nunca tiveram nenhuma base empírica. Elas sequer são uma teoria muito consistente, como é a teoria do valor de Keynes, nós vamos falar na frente, e são instrumentos da burguesia para disputar a riqueza coletiva. Eles tiveram um sucesso parcial, mas a partir de 29, eles simplesmente não dão nenhuma resposta para a população, que passa a sofrer bastante com o desemprego. E os movimentos de extrema-direita crescem, inclusive na Inglaterra. Foi neutralizado, mas crescia também na Inglaterra.
o que nos leva a uma conclusão inevitável de que a austeridade é tão somente um instrumento da burguesia para ganhar a disputa do conflito distributivo. O engraçado é que a austeridade, como ela nasceu naquela época, ela acaba sendo sepultada ali no início da Primeira Guerra Mundial e só voltaria lá meados da década de 70. Sepultada viva, porque ela retorna, né? Evidentemente. Mas ela continua sendo um instrumento da burguesia e protegida, evidentemente, pelas suas instituições que ficam o tempo inteiro repetindo a necessidade de uma austeridade fiscal, a necessidade do Estado não gastar mais do que arrecada, como se o Estado fosse uma casa, um domicílio, uma coisa assim. A grande discussão sobre os juros, o papel da industrialização, o papel da tributação, enfim, todos esses assuntos ainda são bastante atuais nos dias de hoje. Se nós olharmos aqui no Brasil, o que nós estamos vendo? Uma clara política de austeridade. Existe um arcabouço fiscal aqui que limita os gastos governamentais. Nós vivemos uma austeridade monetária. Os juros, a taxa Selic, os juros médios, está em 14,75. E o país, apesar de ser um país periférico, se não poder fazer essa comparação de uma forma direta, vive uma situação de conflito distributivo, onde há um amplo favorecimento da burguesia. E se você ligar a Globo News, o tempo todo, está gastando demais, está gastando demais, está gastando demais. Não, está gastando de menos. Nós vamos lá na frente discutir a moderna teoria monetária, mas isso é um assunto para depois. Mas enfim, o que eu queria dizer, eu queria fazer esse resumo, eu queria fazer uma pequena ligação. Nós vamos discutir mais austeridade quando chegarmos no neoliberalismo, mas para isso nós teremos um caminho longo de discussões. Eu peço perdão pelas intervenções da minha gata, ela gosta muito de sabotar os meus vídeos, acredito que ela tenha uma orientação ideológica diferente da minha, mas é isso aí, boa noite. Eu farei outro vídeo hoje, que é para encerrar de uma vez esse bloco, mas já adiantando, desejo uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para vocês.